Torcedor do Palmeiras, um vídeo aqui com a imprensa aqui, pessoal, trazendo a repercussão do jogo aí do Palmeiras diante do Internacional, pessoal, e tem novidade quente, que reforço de luxo, pessoal. O Palmeiras se preparando para o Mundial do Clube também, muitas novidades do time do coração. Nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. O Zupa, o Abel, ele encontrou o Palmeiras para o restante da temporada e uma vitória em cima do Corinthians, como foi no sábado, e também o que aconteceu, a vitória também na Conmebol Libertadores. É aquela semana que pode mudar o restante da temporada do Corinthians, e eu digo a mesma coisa do Palmeiras, e digo a mesma coisa do Corinthians pro mal, porque perde o jogo da maneira como foi no sábado e também não teve uma semana boa de Sul-Americana. No caso do Palmeiras, assim, eu não sei se muda para a temporada, mas muda o que o Palmeiras estava vivendo até a semana passada, né? Então o Palmeiras venceu o Cerro na Libertadores jogando pro gasto, mas um jogo muito seguro, e fez um grande derby depois de ter feito um jogo ruim na final do Campeonato Paulista. No segundo jogo, especialmente, foi muito mal contra a equipe do Corinthians. E essa sensação de o Abel ter encontrado o time, eu acho que isso, até mais do que os resultados propriamente ditos, mas a maneira que eles foram, por quais caminhos eles foram construídos, eu acho que isso gera do palmeirense uma sensação de que as coisas podem mudar. Sim. Porque a sensação da temporada era justamente a contrária, que o Abel não estava conseguindo encontrar o time, porque o Abel é um tremendo treinador. O que não quer dizer que ele vai encontrar soluções o tempo inteiro, ou que ele vai fazer durante 100% da sua jornada no Palmeiras o ápice do seu trabalho. E ele viveu um momento de baixa, de encontrar soluções, mas nesse atual momento ele encontrou duas soluções interessantes. A primeira foi que ele perdeu os dois laterais direito dele. Ele perdeu o Mike e perdeu o Rocha. Rocha ficou no banco, né? Contra o Corinthians, está voltando. Voltou. Mas ele encontrou a solução, porque ele botou lá 3 zagueiros. Quando não tem a bola, muitas vezes o Piquerez voltando para fazer a linha de 4. Felipe até voltava em alguns momentos para a linha de 5, mas quando tem a bola eram 3 zagueiros mesmo, e o Murilo infelizmente se machucou, vai ficar fora um tempinho aí, mas tem Michael, tem Fux, tem Gustavo Gomes. Isso possibilitou ao Piquerez jogar mais solto com bola, e aí vem, acho que é o grande pulo do gato deste momento do Palmeiras, que é a inversão. Você vê como as coisas acontecem, às vezes não de maneira tão programada, né? Porque contra o Cerro Porteño era o Estevão na direita e o Veiga por dentro. E aí o Veiga se machuca. E aí entra o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson não entra na função do Veiga, ele faz a troca. Felipe na direita e o Estevão mais por dentro. E isso deu resultado. Tanto para o Felipe, porque é um lugar onde ele gosta de jogar, e ele não jogava ali porque ali tinha o Estevão, quanto para o Estevão, que é um jogador altamente desequilibrante, é um craque de bola, mas jogando aberto pela direita, ele estava tornando o time do Palmeiras penso para a direita. Essa é uma reflexão que eu vinha fazendo pontualmente aqui, no Linha de Passe também, como pela presença, é meio contraditório isso, mas como pela presença do Estevão no time, jogando como um ponta bem aberto pela direita, o Abel não estava conseguindo tornar o Palmeiras aquele time tão coletivo como ele sempre foi, porque é natural, assim, os times que têm um craque desequilibrante como é o Estevão para o nosso contexto, é natural que eles fiquem girando em torno desse craque. Até cheguei a dar um dia no Linha de Passe o exemplo, claro que não estou comparando os jogadores, mas é natural que a Argentina gire em torno do Messi, é natural que os times onde o Neymar está girem em torno dele, era natural para o momento do Palmeiras que o Palmeiras girasse em torno do Estevão. E com o Estevão como ponta, o time estava virado para lá. Com o Estevão jogando mais para dentro, ele tem mais áreas do campo para tornar o jogo do Palmeiras mais fluido. Então fez bem para o Palmeiras, e fez bem para o Estevão, e fez bem para o Felipe. Vai ser sempre assim? Não sei. O Abel demorou para ter esse insight? Talvez, mas ele teve esse insight. Então, time com 3 zagueiros, com o Felipe de ala, Felipe Anderson de ala, e o Estevão um pouco mais por dentro, deu resposta. Sim. É o Estevão mais próximo do Vitor Roque jogou bem, Paulinho entrou bem. Então, temos a impressão de que, na dificuldade, de novo, o Abel Ferreira trabalhou. E ele está lá para trabalhar. Esse recorte, ele é animador. Pois é, e o Veiga deve ficar fora pelo menos por mais um mês, né? Tá com a luxação no ombro. E devemos ver o Palmeiras jogando assim, pelo menos nas próximas partidas. Tá aí, André Kfouri. O Abel adora falar, né? Que tem de aprender com as derrotas. O Tite também fala muito isso, sobre aprender com as derrotas. Se foi por isso, eles aprenderam direitinho na final do Campeonato Paulista. Mas muito mais do que uma vitória qualquer em Campeonato Brasileiro, uma vitória em cima de um derby, e começa a mostrar o seu melhor futebol no momento certo para começar o Campeonato Brasileiro? Ah, sim. Se a torcida do Palmeiras esperava por uma atuação
para acreditar de fato que o ano de 2025 vai ser um bom ano e o Palmeiras vai ser candidato, vai disputar os troféus que merece, que disputou nas últimas temporadas, exceto na última. Os primeiros 25 minutos, a primeira meia hora de sábado à noite contra o Corinthians já foi suficiente para convencer essas pessoas, porque o Palmeiras de fato atropelou o Corinthians de uma maneira muito clara, assim, e com pouca discussão do ponto de vista da competição, o que aconteceu. E o restante do jogo foi um pouco mais discutido, digamos assim, para usar o mesmo termo, porque o Palmeiras já vencia por 2-0 e se pôs a controlar a partida da maneira que as equipes do Abel normalmente sabem fazer. Então os gols saíram em chutes de fora da área e muita gente vê esse tipo de jogada como o jogador poderia ter errado o chute, a bola poderia ter desviado e ido para escanteio. Na verdade, foram jogadas que aconteceram imediatamente depois de gigantescas chances de gol. Sim. O primeiro gol sai de um chute de fora da área, assim, média distância, bem perto do Piquerez, depois que o Donelli faz uma defesa sensacional. Segundo gol sai de um chute um pouco mais longe, depois de uma bola na trave. Assim, imediatamente depois. A bola sai da área e sai o gol. O Palmeiras fez uma ótima partida, mereceu, acredito, também pelo que aconteceu em campo no tempo todo, até uma vitória um pouco maior do que essa, como disse o Abel. Mas eu vou me atentar rapidamente ao que ele disse sobre ter conseguido enganar o adversário. Para mim, esse é um ponto importante. Os técnicos estão sempre querendo propor alguma coisa no jogo que pegue o adversário de surpresa ou que ele não entenda direito, ou, se entender, não consiga conter, né? O embate das propostas tem esse objetivo. E quando os treinadores entendem que conseguiram fazer algo em campo que o time adversário não esperava e demorou a perceber, é natural que eles se sintam mais vitoriosos ainda. Porque é uma vitória também da inteligência, da estratégia, da parte tática, muitas vezes. E eu acho que é isso que precisa preocupar o torcedor do Corinthians depois desse jogo de sábado. E esse foi um tema pouco abordado. Aqueles que têm maior curiosidade, se voltarem ao jogo do Campeonato Estadual no Allianz Parque, em que o Estevão perde um pênalti no final e o Roberto é expulso e o jogo termina empatado, o sistema que o Palmeiras usou foi muito parecido, a ideia de jogo, a maneira de atuar foi muito semelhante ao que fez ontem. Então nós estamos falando de um enfrentamento muito recente. Superioridade numérica, assim, evidente desde o início, que a comissão técnica do Corinthians, desfalcada do seu treinador principal, mas a gente entende que o Emiliano também é um técnico, não é só um auxiliar, não só demorou a perceber, como não tratou de modificar o time para ajustar durante toda a partida. E esse, para mim, é o ponto. O Abel conseguiu, sim, enganar a comissão técnica do Corinthians, mas com uma ideia de jogo utilizada recentemente no Campeonato Estadual, num jogo que tem que estar na memória de todo mundo, principalmente aqueles que trabalham para escalar o Corinthians e colocar o Corinthians em campo para vencer o adversário. E o engano foi grande. Realmente, o Abel conseguiu aquilo que ele queria. O Corinthians, a comissão técnica corintiana, não fez uma boa lição de casa. Parabéns à torcida do Palmeiras lá. Tinham quase 20 mil torcedores lá. A festa foi maravilhosa. Mesmo, parecia que estava até mais cheio o estádio, porque a torcida deu um show lá mais uma vez, cara. Então, parabéns à torcida que foi lá, apoiou o time do começo ao fim. E isso tem que ser. E essa vibração que tem que ter no Allianz Parque, né? Lá a gente sabe que o ingresso é um pouco mais barato. Talvez vai aquele torcedor que não está muito acostumado a ir no Allianz Parque. É isso aí. Teve a chance de ir lá. E, cara, a entrega da torcida inteira lá tá de parabéns. Porque quando o time tá com essa conexão, acontece isso aí. O Palmeiras tem um bom time, o Abel tá acertando. Vai ganhar agora todo mundo à disposição. Maurício, Paulinho, Estevão, Vitor Roque. O Veiga ainda segura um pouco, né? O Veiga ainda vai ficar... Aliás, o Murilo vai parar, né, por um tempo, Domênico. Teve um problema muscular. Então já está entregue ao departamento da físico ali do Palmeiras, fica um tempo fora. Então é isso, cara. Então parabéns a todos também pela exibição do Palmeiras. Concordo com você, foi a melhor exibição do ano
até agora, na minha opinião. A bola que o Palmeiras jogou foi redonda, de ponta a ponta ali. Acho que todos os jogadores foram bem demais, cara. Então. Agora você tem um compromisso difícil contra o Inter lá. É um time. É um jogo que a gente. É um time complicado. E o nosso confronto com eles o Palmeiras é um dos poucos times do Brasil que tem. Contra eles é abaixo, né? Eu não sei agora perde, né? Como é que tá, mas antigamente era assim, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que ainda é também. O jogo lá difícil. Né? Mas eu acho que agora ele tá com força máxima. Aí eu acho que agora o Bel ajeitou o time. Pelo menos tem uma cara, a gente sabe como ele tá jogando ali, muitas vezes com os 3 zagueiros, com o Fux saindo e tal. Então eu gostei, isso aí. A perspectiva é de jogão, viu? Porque o Inter tá bem, tá subindo, né? Pra mim é um time que já tá há 2 anos, né? Jogando junto. Acho que vai time que mais me agrada jogando, hein? Eles estão há 2 anos em entrosamento ali, o Ener Valencia, com o Alan Patrick, o Wesley nosso, então também acho que vai ser jogão na quarta-feira lá. E mudou um pouco então a visão que vocês tinham do Roger Machado, porque o Roger é o treinador do Inter. E, cara, você já mudou já tinha ido muito bem no Juventude, já né? mudou quando no passado, começa. Porque, assim, o Roger, ele é gaúcho também, a gente sabe que técnico gaúcho é aquele cara que prioriza mais a defesa, etc. Mas, mano, tem evoluído bastante, não tem, Lelê, na carreira, mano? O Roger. E não só tem a questão da evolução, mas acho que assim, o Roger, ele teve um bom trabalho no Grêmio também, e foi aquilo. Depois ele pegou alguns trabalhos que foram abaixo, sim, mas eu acho que muitas vezes não dá pra gente colocar só um trabalho ruim só na culpa do técnico. Tem que ver o elenco que pegou. Ele não se deu bem, né? Agora, o trabalho no Juventude foi bom e o trabalho no Inter agora tá sendo bom. Aqui em São Paulo marcou porque não foi bem. É isso. Ô, seu Bento, tem alguns números aqui, realmente, olha, difícil esse confronto pra nós com eles lá. Foram disputados 92 jogos, tá? 38 vitórias do Inter, 26 empates e 28 do Palmeiras, tá? Então o Palmeiras tem 10 vitórias a menos. Na casa lá que é o jogo, foram disputados 47 jogos, 27 vitórias do Inter, 15 empates, 5 vitórias do Palmeiras. É complicado pra nós. E o Palmeiras só leva vantagem com o Inter jogando em casa. Em casa foram disputados 45 jogos, 11 vitórias do Inter, 11 empates e 23 do Palmeiras. Eu acho que o Inter ano passado... Lá é complicado. É pesado com o Inter ano passado acho que só não brigou pelo título também, porque teve o problema lá dos alagamentos, Sul e tal. Já tinha um time bom. Mas já tinha um time Começou bom. a jogar muito fora, né? Muito... Boa. É isso, também. O Alan Patrick tem jogado... Alan Patrick tá jogando muito. Muita bola. Sim. Esse joga, hein? Não só ele, o Borré voltou a fazer gol. Borré também. O Wesley tá jogando muito lá. O Wesley, que era do Palmeiras. Pessoal, ele já vai conseguir fazer movimentos dentro de campo, dentro do espaço que ele domina, que vão fazer com que o time só cresça. Que ele não vai ficar torto dentro de campo, tentando achar, se adaptar a uma função que talvez ele nunca vá conseguir render. Se você tem um bom ponta-direita, o mantenha na direita. Porque se você jogar ele pra esquerda, ele vai ser um cara meia-boca. E aí você vai perder um bom ponta-direita pra ganhar um ponta-esquerda meia-boca e não vai acontecer nada. Como no caso do Estevão, que é um meia que consegue circular por várias partes do campo. O Felipe Anderson, que é um meia pela direita, que consegue fazer essa função. Como o Paulinho é um atacante, não é ponta. O Paulinho é atacante, que consegue jogar com liberdade pelas pontas, é verdade, mas ele é atacante, joga por dentro. Vocês viram como ele entrou no jogo? Jogando um pouco mais centralizado, saindo um pouco da área, chegando para ser esse segundo atacante de força, de arranque, que é um cara muito forte fisicamente e que, claro, tem uma imposição física absurda para conseguir chegar. O Paulinho, eu acho que vai ser um cara que é aquilo que a gente percebe. Há jogadores e jogadores. Você tem a aberração do Flaco Lopes, né, que ainda o Abel insiste em dar chance a esse cara, que tá há 4 anos no Palmeiras, mas ele ainda tá se adaptando. E aí você vê um jogador que com 5 minutos com o Paulinho, com 3, 4 toques na bola, você já vê que o cara é diferente. Futebol, quando o cara é bom, você já vê na hora. Quando não é bom, não adianta dar chance. O cara não é bom e ponto final. Como o Vitor Roque, que já chegou com personalidade, etc, etc, que o gol... Aliás, ele teve 2 gols roubados. Meteram a mão nos gols do Vitor Roque. Um absurdo o impedimento que deram no sábado e pior ainda o impedimento no Cerro Porteño. Uma vergonha. Uma vergonha. Né? Porque quando o Palmeiras também é beneficiado, eu venho aqui e falo, não tenho vergonha nenhuma de dizer sobre pênaltis e tudo mais. Agora, quando o Palmeiras é prejudicado, é o mesmo tom de voz que eu vou usar. Vocês podem ter certeza disso. Podem ter certeza. Tá todo mundo quietinho. Aqueles que ficaram zoando que o Palmeiras ganhou do Sport com um pênalti que não foi de verdade. Não foi pênalti.
Mas agora, por que esses caras não aparecem pra falar, porra, né, esse gol que tiraram do Palmeiras, pelo amor de Deus, hein? Cadê o impedimento? Pô, cadê o impedimento no gol do Cerro Porteño? Ninguém aparece. E o Vitor Roque teve gols sonegados. E em breve vai sair o gol dele. Mas que não ainda tenha a chance de sair esse gol, o que ele se doa e o que ele joga bem em prol do time lá na frente, eu fico imaginando ele com o Paulinho, um fazendo a do outro. Porra! Vai ser um inferno, cara. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Vai ser ótimo pro Palmeiras. Então a gente pede exatamente isso do Abel. Isso. Por quê? Depois, o que acontece? Eu vou colocar pra vocês outra declaração do Abel aí. Quando justamente falamos a respeito do Estevão. Abel, solta o Estevão. Abel, solta o Estevão. Abel, solta o Estevão. O que ele foi? Dar porrada no ataque. Que o ataque não faz gol, que o ataque perde gol bobo, etc, etc. Por que o ataque perde gol bobo, Abel? Será que talvez a estrutura da equipe não esteja condizente como tem que jogar esse ataque? Será que os jogadores, então, que você põe como opção no segundo tempo para tentar matar o jogo, eles são incapazes de ter esse tipo de possibilidade? Ou aqueles que talvez tenham essa chance de matar o jogo não têm oportunidade? No caso do Luigi, talvez do Thales, o próprio Alan, que entrou super bem contra o Cerro Porteño. Presta atenção. Quer ver? Quando ele fala do Estevão. O Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços. Né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Então, fala com o Flaco Lopes, que você toda hora bota no jogo, que perde os gols mais fáceis. Né? Cara a cara com o goleiro, gol na pequena área, uma série de gols idiotas que esse cara perdeu. Agora, Abel, você me desculpa, o Estevão não jogou nesse final de semana igual ao primeiro clássico contra o Corinthians esse ano. Não jogou. Vocês estão entendendo? É esse que é o problema. É o Abel tentar mostrar por A mais B que o que ele fez de bom nessa mudança, ele não admite. Ele está tentando ainda justificar essas questões, sabe, com argumentos que não entram na minha cabeça. Que eu posso até pegar aqui para vocês. A escalação do Palmeiras contra o Corinthians no primeiro jogo. Quer ver? Vou pegar aqui pra vocês. Tá aqui na minha frente, ó. Deixa eu colocar aqui. 1-1. Aquela desgraça de jogo, tá? Tava aqui, ó. Estevão, Maurício, Facundo Torres. Maurício jogou de falso 9. Com o Veiga e o Rios jogando no meio campo. Era um 3-4-3, Abel. Jogou Naves, Gomes e Murilo. Mike, Rios, Veiga e Piquerez. Estevão, Maurício e Facundo. O Estevão jogou pela ponta, Abel. A jogada, inclusive, do pênalti do Estevão, ele vem por fora driblando. Então ele não jogou igual. Dessa vez ele jogou diferente. Então admita um pouquinho, Abel. Não é difícil você admitir que, poxa, testei uma formação que eu sabia, sei lá, os torcedores pediam tanto pra testar o Estevão, pô, que legal que deu certo, que bom, que ótimo. Não dói. Você não vai ser menos capaz. Você não vai ser tratado de burro, ninguém vai te chamar de pardal, de coisa nenhuma. Se você também admitir que muitas coisas que talvez sejam pedidas por fora e que vocês ouvem bastante, que são colocadas à prova pra escalar o time, dão certo. As pessoas só vão aplaudir a sua humildade e o seu reconhecimento. Só isso. Que quando você também acertar com outras questões, como muitas vezes você acertou, nós aqui cansamos de te aplaudir. Agora, o que não dá pra aplaudir é comportamento arrogante. Isso não dá pra aplaudir. Isso não faz parte do dia a dia do Palmeiras. Jamais faz parte. Isso só mina o trabalho de todo mundo. Deixa a torcida irritada, distancia o torcedor da equipe. A impressão que passa é que, sabe, tá todo mundo ali de saco cheio, não se valoriza nada, não se dá um sorriso quando ganha. Sabe, cadê a alegria dessa comissão técnica? Cadê a satisfação dessa comissão técnica?
em muitos momentos. Sabe, cadê o carinho? É sempre com porrada, sabe? É sempre dando no meio. É sempre no confronto, é sempre no choque, é contra a torcida, é contra a imprensa, é contra não sei o quê. Calma, gente. Pô, valoriza um pouco aí, torcedor. Gostaram? Pô, viram a escalação aí, ó. Pô, tá vendo? Felipe Anderson jogou na dele, ó, como jogou legal. Pô, e outra coisa, o recado que tem que passar, Abel, não é esse. Se precisar voltar pra posição improvisada, vai voltar, não. O recado que tem que passar é aqueles que estão de fora, que corram pra tirá-los da posição que encontraram. Esse é o recado. Esse é o recado que o torcedor quer ouvir. Aqueles que estão fora, que corram pra voltar. Porque me parece que o time tá ganhando uma liga. É isso que tem que acontecer. Esse é o grande recado. E não é você passar insegurança pro Estevão, pro Felipe Anderson, seja pra todo mundo de que, puta, quer ver? Vai voltar o Veiga, vai voltar não sei o quê, e eu vou ter que voltar pro banco. Não. Não. Que é justamente tudo aquilo que a gente quer expurgar do Palmeiras. O panelismo. Que é o que nunca teve nos primeiros 2 anos da chegada do Abel, que ele escalava o time de acordo com o adversário, que ele tinha um padrão de jogo, que jogavam os melhores, e que agora fica amarrado com essa presunção, sabe, dos balneários, do vestiário, que é um negócio que não entra na minha cabeça, entendeu? Vamos lá, deixa eu ver mais superchats de vocês aí, mandem na tela, só tem 3, tá muito pouquinho aqui. Só participou o Pedro, o Alisson, pelo menos deixa like aqui, são 2.000 pessoas, 2.000 likes. Já batemos a primeira meta de 1.000. Vamos para 2.000 likes. Sustentem essa audiência aqui, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos pra cima aqui. Like. Vamos lá, arrebenta logo aí. Vamos lá. Enquanto eu vou falando, vocês vão deixando o like aqui. Quer ver? Ó, o Moisés aqui, ó. No gabinete do Abel deveria estar escrito: a soberba precede a ruína. Tá aí, ó. Infelizmente, o time tem um treinador arrogante, orgulhoso e enfatuado. Abraço, Facinho. Aí, tá vendo? É uma imagem que a gente jamais hoje deveria estar passando depois de uma vitória no Clássico. Pra que essa imagem? E o Moisés não falou nenhuma mentira. O que o Palmeiras hoje precisa é voltar a ser um time simples. Um time que jogue junto com o torcedor. Que fale e que se comporte como o torcedor do Palmeiras. Com verdade, com transparência, com pés no chão. É isso que a gente espera. Esse discurso presunçoso é o que você colocou bem. A soberba precede a ruína. E olha que em breve muita coisa vai cair. Mas não no Palmeiras, mas né? Em vários lugares aí. Gente soberba, gente arrogante, gente cretina. Tem vida curta. Eles acham que estão por cima, mas tem sempre vida curta esse tipo de gente, né? Agora, Moisés, o que justamente você coloca faz sentido. Entendeu? E sabe aonde que faz sentido? Nessa declaração que eu vou colocar aqui do Abel. A terceira declaração. Que é uma declaração que vai justamente, completamente contrário em relação àquilo que nós sentimos do que significa torcer para o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, ele é um torcedor que não importa o tamanho da competição. Ele valoriza ela sempre. Sempre ele valoriza. E ele não desvaloriza quando perde a competição. Pelo contrário, ele fica puto, revoltado. Revoltado. Ainda mais se tratando de um clássico contra o Corinthians, que nunca vai ser um jogo normal. Que é o que eu sinto muita falta dessa comissão técnica passar a entender um pouquinho da cultura desse Palmeiras. Se pro Abel, Benfica e Sporting é um jogo comum, Porto e Benfica, se lá em Portugal, problema dele. Aqui no Brasil, Palmeiras e Corinthians é muito maior do que se bobear o futebol português inteiro, viu, Abel? Não só o número de torcedores, que só o número de torcedores é maior que Portugal inteiro. Se juntar palmeirenses e corintianos, né? Então só aí você já tem um confronto maior que um país. Já começa por aí. Segundo, peso das equipes, o tamanho das torcidas, de história, de rivalidade. E justamente depois de uma derrota que a gente ficou revoltado da forma que foi, o Abel jamais poderia
ter se colocado dessa forma aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui, Haroldo, muito obrigado aqui, tá? Obrigado pelas suas palavras aqui. Tá aí, pessoal, o Palmeiras agora que se prepara fortemente aí para o jogo diante do Internacional. E, na minha opinião, o Verdão é favorito aí devido aí ao futebol que foi apresentado. Sabemos que não vai ser um jogo simples, né, pessoal? Não vai ser um jogo simples devido aí o Internacional está fazendo uma boa campanha, né? Mas é muito, sim, interessante ver jogos, né? Ver assim o Palmeiras jogando em alto nível. Pessoal, o Paulinho também reforço aí de luxo, né? Eu acredito que ele jogará diante do Internacional. Pessoal, também a informação do Richarlison aí, seleção brasileira, Copa do Mundo, na mira do Palmeiras. E, na minha opinião, seria assim uma ótima contratação para o Mundial de Clube, né? O Palmeiras cada vez mais aí quebrando expectativa. Um dos clubes que fizeram mais contratações de valores astronômicos aí. E mais uma vez aí querem investir num grande jogador, no Richarlison aí. Na minha opinião, assim como eu falei, é um excelente jogador. E você, tá confiante na vitória do time no coração diante do Internacional? Deixa aqui seu palpite, o jogo vai ser 16, hein? Então, pessoal, o Palmeiras venceu o último jogo aí, o Piquerez de volta aí, ajudando bastante aí, agregando bastante valor na equipe aí do Palmeiras, e que continue assim, né? O Felipe Anderson também conseguindo se achar na sua posição. Excelente, né, pessoal? Saber que o Felipe Anderson está conseguindo voltar a confiança aí da torcida, porque foi uma contratação que quebrou expectativa. Ninguém esperava que ele viria para o Palmeiras. De última hora, o Palmeiras conseguiu fechar e a expectativa era muito boa para que ele pudesse vir para o Palmeiras agregar mais valor. Mas acredito sim que é questão de adaptação, de tempo aí. E Abel achará, no caso, logo aí, uma posição definitiva para ele, para que ele consiga dar o seu melhor e fazer valer a pena essa contratação, que foi muito cara, muito dinheiro, né, pessoal? Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Se for novo aqui, não se apoia deixando seu like. Logo tô de volta aí trazendo mais novidades do Palmeiras.